Campo Afora Podcast. Oferecimento. Multirural Agro Cerealista Ferigolo, benefícios em todos os campos. Oneide Bombas Injetoras, autorizada Bosch Diesel Center. Universitária Corretora de Seguros, nosso compromisso é a sua segurança. Arrozeira F. Dotto, em Vale Vêneto, São João do Polesine. Olá, eu sou Rafael Urbaneto Pérez e esse é o podcast Campo Afora. No programa de hoje, traremos questões próprias das cooperativas e também envolvendo questões sensíveis ao agronegócio. Dentre os nossos convidados, destacamos Stanislau Quevedo, vice-presidente da Cotrijuc, Maicon Busatti, diretor executivo da Cotrijuc, e também Mardônio Ferrigolo, diretor da Multirural Agro Cerealista Ferrigolo. Bom dia, como estão? Tudo bem? Bom dia, tudo bem. Gente, programa de hoje contando com pessoas de renome em relação à Cotrijuc, para nós darmos esse pontapé inicial a respeito dessas questões ligadas a essa época dos cultivos de outono e inverno, né? E também ligado à questão dos agricultores aqui da região central do estado. Qual é a contribuição que vocês têm a nos dizer sobre esse cenário, a visão de vocês sobre essa questão do agronegócio? Isso, não sei se eu começo falando eu aqui, agradecer a presença do vice-presidente da Cotrijuc, que a gente é amigo de longa data, né? Eu tive o privilégio e a satisfação de ter estagiado em 85, 86 acho que foi que fiz o estágio na Cotrijuc. Depois eu fui para Campal, então a gente conhece, você tem muitos anos de cooperativa, né, Stanislau? O Maico, já vi ele, mas não tinha conversado assim pessoalmente que nem hoje. Então a grande alegria, e a pergunta assim, vou fazer uma narrativa porque você falou, Rafael Urbaneto, você falou das culturas de inverno, mas está ligada as culturas de inverno com essa negociação, porque o pessoal está sem dinheiro para investir. Uhum. Então, o problema dos cereais de inverno, o trigo principalmente, que é um dos principais alimentos para nós, né, que já está faltando nos moinhos alguma coisa, e a gente sabe que a tecnologia vai ser usada baixa, né? As firmas de fertilizante estão completamente paradas. Pode depois, quando o pessoal for plantar, procurar fertilizante e não ter. E o que a gente vê assim, falando, não sei se vocês enfrentam o mesmo problema. Todos querem receber, e é justo que tem para receber. Mas tem assim, produtores que colheu 10, o arrendamento é 12. Aí a gente ouve falar assim, se eu tivesse arrendado a terra, aí ele resolve o problema dele. Mas se você que planta, que tem a terra própria, eu disse para o cara, você que planta, tem a terra própria, você foi mal, aí você arrendar para o outro, vai resolver o problema? Então nós temos que resolver a questão financeira de todo o agronegócio. E não é do Rio Grande. O Rio Grande é pior porque não tem produção. É do Brasil. Empresa abrindo RJ, que eu brinquei, que ele diga o senador, quando dizer, os advogados orientando fazer RJ não é o caminho. Diz, aqui tem um aqui no lado. Ele disse assim, não, mas eu não, ele disse depois. E depois do programa ele disse, eu sei, se eu boto o chapéu, você te serve. Eu disse para o Rafael. Mas é assim, não é a melhor alternativa. E a Cotrijuc, como uma empresa que eu conheço há muitos anos, teve dificuldade, superou as dificuldades, mas a dificuldade veio quando em 86, 87 começou a crise. Quando eu fui na Campal, o ano que mais eu entrei lá fazendo vistoria de Proagro, só que na época o Proagro cobria tu fazia toda a área financiada. Agora tem gente que planta 1.000 hectares, só tem 270 num CPF, 250, 270 mil. É 70 hectares e o outro 930. E aí pega assim, por que tu está preocupado com os clientes? O cara diz, não tem que me preocupar com os clientes. Você tem um produtor médio, que deve 300 mil para mim, que me deve de insumos. Ele está com uma prestação na coletadeira para pagar no CNH.
que o cara está querendo cobrar 1,58 de juro e quer parcelar por mês, dar 30% de entrada e pagar até maio ou até dezembro. Isso aí ele não vai ter, ele vai ter a máquina, mas não vai ter o adubo, porque ele tem que me pagar os 300 para conseguir o insumo de novo. Então estava uma vez numa conversa, assim, que eu sempre conto a história, o cara da empresa dizia assim, o principal insumo na lavoura é o calcário, porque corrige a acidez. O do fertilizante disse o fertilizante. E o outro, não, fungicida, hoje em dia você não tratar. O principal insumo vocês esqueceram. O principal insumo é a semente. Porque eu vi gente colher sem calcário, sem fertilizante, sem tratamento, mas sem semente e ninguém colhe. E às vezes o Stanislau sabe, acompanha muito também a parte técnica, né? A escolha da variedade é 10 sacos. Às vezes tu botar uma variedade e outra. Então o produtor hoje tem que estar muito atento. E eu penso na visão da cooperativa, da empresa cooperativa, que é uma cooperativa que quando teve dificuldade, o pessoal, eu tenho muita admiração, o seu Aldo, né, que foi presidente, reuniu os pequenos. Por isso que eu digo assim, para funcionar a coisa tem que ter os pequenos, médios, grandes. É tudo produtor. Então o que eu vejo? Que eu fico meio assim, às vezes até meio brabo com a situação. O Caio é um produtor maior, mas ia eu, o Caio e o seu Clis para a reunião da FECOAGRO. Eu perguntei para o Stanislau, o Caio está na reunião da FECOAGRO. FECOAGRO tem reunião da FAMURS também hoje, com os prefeitos para unir. Então, quando nós eu me lembro que tinha um cadete, liga o cadete dele mesmo, porque a cooperativa não tinha, né, para economizar, eu sentado no banco de trás, o seu Clis e o Caio, ia lá na reunião, lá na FECOAGRO. E então, como é que era o presidente na época? O presidente da FECOAGRO, que ficou anos... Rui Polidoro Pinto. Isso aí. Aí nós ia lá, tá? E a cooperativa foi se recuperando, deu aval. Por isso agora os caras têm medo de dar uma garantia. Não tem. Quem é do agro? Se o cara pensa, eu vou arrendar, vou ficar garantido, o cara mora. Se não mora como ser humano. Tu não tem mais utilidade. Eu sempre digo assim, esse copo de água, o copo de água está aqui, ó. Tem gente que a vida dele é encher esse copo. Tem outros que querem encher um balde de água. E estão trabalhando para isso. Eles vão encher. Por que tu não para? Não paro, só que agora é um ano, de repente, dá uma retraída, mas só que vai faltar alimento, daí sobra os alimentos, quanto que alimento tinha que fazer um lema. Que nem eu falava do regime militar, mas o João Figueiredo sabia disso. Planta que o João garante, semeia que o João no meio. Foi na época ali, 85, 86, que estava... Então agora tinha que abraçar o agro, um lema para o agro. Então, assim, eu vejo a cooperativa cresceu, e o produtor que ajudou ela salvou. Agora a cooperativa pode retribuir isso aí. Eu sei que é difícil, mas só na luta para conseguir o recurso, porque se conseguir no CNH, a justificativa, eu falei no senador e vou repetir de novo para ti, Stanislau, depois eu pergunto. Chegar, eles pressionando o cara que negociou. Eu tinha uma prestação, nunca renegociei nenhuma. E a última agora, seria a última. Eu pedi para deixar, ele me falou a proposta de 1,58, dá 20% ao mês. Mas qual é a justificativa? Se tu faz um contrato a 6,25, que eu tenho o contrato, e agora vocês estão pegando o juro do mercado porque o BNDES não repassa. E se tivesse feito o contrato a 18 e baixava para 6, vocês iam ajeitar o contrário? Agora vocês estão botando, mas vocês têm que brigar com o BNDES para conseguir esse recurso. Né? E o senador diz, não, nós estamos na reunião com a Haddad para fazer. A cooperativa, por exemplo, para conseguir na conta corrente, porque tem empresas que estão querendo botar 2,2, 2,3, é impagável para o produtor. O que a cooperativa pensa? Agora vem a pergunta para ti. O que a cooperativa pensa com os produtores que estão devendo, que está em valores, em moeda corrente? A questão do juro, vocês estão conseguindo algum juro mais subsidiado como cooperativa, que a cooperativa tem, vocês podem dar uma mão até o produtor sair a securitização, porque tem gente que não é questão de pagar. Se o cara colheu, se o seu produtor colheu 6 por hectare, o arrendamento é 10. E o cara não queria perdoar o arrendamento e ele meio chorando na minha frente, dizendo, eu vou ver os grãos, mas pegar o telefone aqui tu não tem, cara, fala a verdade. Tu vai pagar 5 e os outros 2,5 por ano. Se tu não tem, tu vai dizer o quê? Então essa conta que fica dos insumos, e ele tem que plantar de novo porque tem que sobreviver. Então a pergunta é essa, o que a cooperativa vê nesse cenário, Stanislau? Bom, então bom dia a todos. A gente... O Mardônio levantou uma série de assuntos, então acho que a gente vai tentar focar por alguns. Nós fazemos parte, então, com o Maicon da Cotrijuc. Tu também faz parte da Cotrijuc como cooperado, então nós estamos em 3 pessoas da Cotrijuc também aqui hoje. E nós lá na cooperativa, a gente então atua numa área que vai dessa região do início do Planalto aqui para cima de Santa Maria, Júlio de Castilhos e o entorno, os municípios do entorno. Estamos aqui na 158, também aqui na região central, né? E a cooperativa também atua naquela região
de Bagé, Ulha Negra, Ceguá, e vai até Santana do Livramento, que é a região da fronteira ali, né? Nesse nosso movimento todo aí, a gente atende 5 mil cooperados e temos lá em torno de 600 funcionários, né? A cooperativa tem um negócio dela, hoje ela, uma média dos últimos anos, tem um faturamento em torno de 2,5 bilhões. E a gente tem um propósito lá que é permanente, e junto com o Maicon e junto com todos os colaboradores da cooperativa, a gente vai toda manhã trabalhar. Para que a gente vai lá trabalhar? A gente entende que uma cooperativa agropecuária ela é a extensão da propriedade dos produtores. Então, nós estamos lá para quê? Para melhorar a renda e ajudar no desenvolvimento das famílias dos cooperados, né? Então, esse é o nosso propósito, a gente está lá todo dia para isso, né? E nós, essa questão que o Mardoni levantou, acho que a gente tem que contextualizar ela um pouquinho. Hoje o Brasil ele tem aproximadamente 25%, 23%, 24% do PIB que vem do agro. Uhum. O Rio Grande do Sul, em torno de 33% do PIB vem do agro. Eu vi aí um levantamento feito por uma das federações, que é a Farsul, onde houve uma consideração que dá mais ou menos para a gente ter uma dimensão do problema que está estabelecido, né, no campo. O Antônio da Luz fez um levantamento e disse que em torno de 115 bilhões é o valor que os produtores deixaram de produzir no Rio Grande do Sul nesses últimos anos, em função da frustração. E que isso estendido para fora da porteira, indo para dentro da cadeia do agro, até completar ela, seria em torno de 300 bilhões. Ele falou em 315 ou 320 bilhões. Isso aí representa a metade do PIB do Rio Grande do Sul de um ano. Então, nós deixamos de colher e deixou de circular na economia a metade do PIB do Rio Grande do Sul de um ano. Isso é muito dinheiro. E isso está penalizando demais todos na cadeia, mas principalmente os produtores. E a gente indo para a relação do que tu perguntou, né, Mardoni, dos cooperados, nós temos lá hoje, dos nossos cooperados, então desses 5 mil cooperados, nós temos a imensa maioria deles com grandes dificuldades. Eu estou na cooperativa desde 1988 e em todos esses anos que nós passamos aí, eu não tinha visto uma crise da proporção dessa que está acontecendo. Em função de quê? Em função de que nos últimos 6 anos, nós tivemos 5 anos com problemas climáticos. Nós tivemos 4 secas, 1 ano normal e um ano com excesso de chuvas que também nos prejudicou bastante, mais dessa região central para o lado da fronteira, né? Então, hoje o que a cooperativa está fazendo com a questão dos cooperados? Os cooperados têm um valor expressivo que eles tomam todos os anos de crédito junto à cooperativa para poder fazerem a lavoura, né? E ali vai de sementes, fertilizantes, defensivos. E esses cooperados, então, com dificuldade, a gente está administrando. Ano passado veio um valor repassado pelo BNDES, então a Cotrijuc teve acesso e repassou esse valor exatamente na mesma taxa que ela tomou do BNDES. Passou para os cooperados e alongou a dívida deles no mesmo prazo. 9,75? Em torno de 10%. 10%. Bom negócio. De 5 a 7 anos, conforme o banco estendeu. Então a gente repassou todo o valor que foi tomado e toda a taxa também. Logicamente que valores que ficam vamos dizer assim, que a cooperativa repassa e que ela tem que pagar uma taxa maior, ela vai repassar também para o quadro social, da mesma forma. Mas a gente está administrando sem apertar os produtores, dentro da capacidade de cada um de pagamento, a gente tem feito esse atendimento. Estamos concluindo já esse processo de negociações, novamente, porque ano passado já foi negociado, esse ano também está sendo negociado. Então, nós estamos nesse momento. E eu acho que eu deixo para o Marco falar um pouquinho desse cenário das culturas de inverno, desse momento de questão de fragilidade dos produtores para fazer uma lavoura bem feita, né, Marco? E inclusive da próxima safra aí de soja. Bom, então, bom dia a todos. Para mim é um prazer estar aqui, eu acho que representando o cooperativismo, né? Ouvindo o Stanis falar, eu pensei um pouco de que nós temos que conceituar um pouco o cooperativismo no agronegócio, até para nós entender esse conceito de cooperativa e como que isso se conecta com o agronegócio. Hoje, no mundo, a cada 7 pessoas, uma participa de cooperativas. Aqui no Rio Grande do Sul, esse número é maior. A gente tem o berço aqui do cooperativismo no Rio Grande do Sul. Teve um padre, o Amistete, que em 1905, 6 veio para cá.
começou a construir o cooperativismo aqui no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, 35% da população gaúcha hoje é envolvida com cooperativa. Hoje o PIB do agronegócio, que o Stanis comentou, hoje fica em torno de 80, 90 bilhões. Desses 80, 90 bilhões, 40 bi é feito pelas cooperativas. Então, a metade de tudo que é gerado no Rio Grande do Sul a nível de agronegócio, como o Stanis comentou, 34% do PIB gaúcho vem do agronegócio, e a metade disso está conectado às cooperativas, que a gente, principalmente talvez nós três aqui representamos isso, né? Cooperativismo como o Stanis fala, nós estamos aqui para ajudar o produtor, está escrito lá na nossa missão, e é para isso que a gente levanta de manhã todo dia, para gerar valor no campo. Né? E todo o trabalho que a cooperativa Cotrijuc faz é para desenvolver o campo para que ele gere mais leite, mais carne, mais desenvolvimento, mais soja, mais produtos agrícolas, e que isso gere a economia. Nós for pegar o Brasil, esse primeiro trimestre ele cresceu 1,5 aí. Desse 1,5, quem cresceu foi o agronegócio. Cresceu 14%. Tira o agronegócio hoje do Brasil, ele não cresce nada. Zero. Então a gente fica aí numa economia estagnada. Então esse é o tamanho do negócio que o agronegócio representa para nós brasileiros. Hoje, a cada 10 copos de suco que é tomado no mundo, 9 vem aqui do Brasil. 40% da soja exportada no mundo sai aqui do Brasil. A cada 8 pessoas no mundo, uma é alimentada pelo Brasil. Então isso é o tamanho que o negócio está passando, e eu achei importante falar nisso, que conecta um pouco do que a gente está vivendo aqui no Rio Grande do Sul. E ontem também eu estava falando com uma cooperativa lá do Paraná, não é muito diferente no Paraná, com dificuldades não tão parecidas como aqui no Rio Grande do Sul. Como o Stanis comentou, nós estamos com 4 safras com dificuldade, nós ficamos uma média de 60 sacos que faltou na economia nessas últimas 4 safras. Se for pegar hoje, o Rio Grande do Sul planta 6 milhões e 800 hectares de soja, faz aí vezes 60 sacos, vezes aí 130. Então quer dizer que nós sumiu do mercado, em torno aí de 35 bilhões, e claro, depois com insumo, com logística, com tudo isso, fica esse número que o Stanis comentou. Mas a gente, assim, eu acho importante esses momentos de comunicação para mostrar para quem está ouvindo a importância do agronegócio e a importância de nós trazer isso para a mesa. Que o produtor gaúcho, então esses 35% da população gaúcha, precisa de algum momento, alguma ajuda, algum apoio, e como a gente sempre fala disso, a gente não quer nada dado. O agricultor ele quer a oportunidade de plantar, oportunidade de colher, oportunidade de se desenvolver. Então, trazendo essa questão dos cultivos de inverno, né? A gente vê bastante a questão de uma falta de crédito, muito para o produtor se alavancou. Hoje o produtor, vou falar sempre onde a gente está instalado, o produtor hoje ele tem um tripé, onde ele busca dinheiro em cooperativa, busca dinheiro no banco e tem dinheiro dele. Né? Esses 4 anos ele roeu toda a gordura que ele tinha, então ele não tem capital próprio para investir na sua própria cultura. Para os ouvintes que não entendem, não ouviram muito, não estão no agronegócio, a agricultura ela é extremamente... tu tem que injetar muito dinheiro, esperar que para ti, daqui 4, 5 meses, tu consiga trazer isso de volta. É uma indústria a céu aberto. Tu planta, mas talvez tu colhe. Mas isso tem que investir, colocar teu dinheiro lá, e o agricultor, se for fazer a conta no fim do dia, ele vai investir em outra coisa. Mas o agricultor ele planta toda a safra com amor, com cultura, por gostar da agricultura, gostar da terra, gostar de plantar, gostar de ver os cultivos crescendo. Então o agricultor ele investe nisso, dinheiro, capital próprio. Hoje nós temos em torno de 3 mil a 4 mil reais de investimento por cultura, para isso que joga na terra e espera que depois lá na frente ele vai colher e vai conseguir pagar suas contas. Por hectare, né, Marco? Por hectare. Então olha a dificuldade que é isso, para nós chegar lá, porque isso é importante nós falar também, para o ouvinte que está lá pegando o leite de soja, está pegando o leite lá na caixinha, a carne lá no... Isso aí saiu de um trabalho do campo, trabalho duro, investimento, amor pela agricultura. Então esse é o momento que eu acho importante nós trazer aqui, da dificuldade que esses companheiros nossos gaúchos estão passando. Gaúchos que têm dificuldade, que estão querendo plantar, estão querendo se desenvolver, e agora, principalmente agora em culturas de inverno, que aqui no Rio Grande do Sul nós temos um berço forte de um celeiro de trigo, o produtor sem de capital para investir, com dificuldade. A gente está ouvindo aqui no Rio Grande do Sul uma diminuição de área até 50%. Temos alternativas da canola,
mas muita dificuldade de financiamento de novo. As cooperativas, como o Stanis comenta, o Mardônio também comentou, muito firmes, muito junto ao seu produtor, porque na verdade, como o Stanis comentou, nós somos extensões da agricultura. O produtor ele tem um pedaço dele lá dentro e lá no cooperativismo temos 7 princípios, e um dos princípios é uma pessoa, um voto. Então, cada pessoa, se plantar 1.000 hectares ou plantar 1 hectare, ele tem o mesmo voto dentro da cooperativa. Então, nós lá da Cotrijuc olhamos, a cada pessoa que está lá na cooperativa, ela tem a mesma, de 10 hectares para 1.000 hectares, para 4.000 hectares, que nós temos produtores, ele tem a mesma opinião da cooperativa e ele tem o mesmo olhar. Então, se a gente vai fazer um benefício, então esses benefícios que o Stanis comentou, que veio para a cooperativa ano passado, foi repassado para o pequeno produtor, para o médio produtor e para o grande produtor. A gente não diferencia esse modelo de agricultura. Então, a gente vê sim que a gente vive um momento na agricultura, principalmente gaúcho, que temos que fazer uma melhoria. Precisamos do Estado, precisamos dos órgãos aí que ajudem os produtores. A gente faz aqui voz aí de provavelmente aí 170 mil produtores que estão nas cooperativas, estão querendo plantar a próxima safra, mas ainda olhando o que está acontecendo. Né? Como o Mardônio falou, hoje no Rio Grande do Sul, estamos no Brasil em todo, está em torno de 20% aberto em fertilizante, ainda não compraram. Aqui no Rio Grande do Sul está 70%. Então, 70% ainda dos gaúchos não compraram fertilizante. O que é fertilizante? O pessoal bota no solo para as plantas terem energia para conseguir produzir. Então, é um insumo básico. E aqui no Rio Grande do Sul ainda 70% em aberto. Então, tu vê o quanto a dificuldade a gente está passando. A gente entende de que a securitização, que é um tema que a gente vem discutindo, é uma questão governamental, mas a gente precisa, e aqui faz o voto da cooperativa, que o produtor gaúcho, nós gaúchos, precisamos ajudar o agronegócio, que é onde está o movimento, como estamos comentou, 34% do PIB gaúcho, que chega no mercado, que chega que movimenta a logística. Hoje, só para nós ter noção, 1,2 bilhões de reais é investido em logística nas cooperativas. E esse dinheiro, cada vez mais, se for escasseado lá na produtividade, a cooperativa não vai ter. Então, o cara que dirige o caminhão vai ser afetado. Então, todo mundo sendo afetado. Não, e até comentando, o Maico e Stanislau, dizer assim, por exemplo, vocês comentaram 33, 35 do PIB, mas assim, o que volta no setor metal mecânico é no mínimo 25. Né? 20, vamos botar 20, insumos, vai para 60, mais 10, 15 na prestação de serviço, que é dependendo do agro. Então, nós somos praticamente a nossa região 70% dependendo do agro, do PIB. Porque o caminhoneiro que está lá, que não tem o soja para transportar, ele não vai na borracharia, que não vai no posto, que não vai no restaurante, porque é menos viagem, porque é menos produto para transportar. E nunca aconteceu na história, acho 25 anos, o ano que mais... Porque a produção, há 25 anos atrás, eu trabalhava na Campal, não recebia 50, 60 mil sacos de soja. E não tinha São Cristóvão, não tinha lá que vocês têm na reserva. Então, aqui para baixo, não tinha essas unidades. A produção aumentou muito. Então, assim... E o porto está do mesmo jeito. E 25 anos atrás, deu uma crise de navio em abril e maio, que aconteceu agora. Então, safra ruim. Menos produção, era para ter escoamento bom, escoamento ruim, por falta de estrada e falta de navio que ancorou no porto, que não ancorava o navio no porto. Deu problema, tá? No porto, acho que 25 anos atrás, se não me falha a memória, que o ano que menos deu navio nesses 2 meses é que quando o produtor precisa vender para pagar as contas. E a produção baixa, né? A produção baixíssima, mas por isso que a gente pensa assim, agora o produtor tem que ser um grande gestor, que o produtor que trabalha não tem tempo e às vezes ele tem vergonha de dizer, que eu dei aquele exemplo, de dizer, eu não tenho. Ele fica dizendo, ele vai pagar a máquina, porque para pagar a máquina tu paga para colher. Mas tu tem que pagar a cooperativa, tem que pagar a revenda, que ela vai te dar o insumo de novo. Agora, se tu pagar a máquina, tu fica com a máquina não bota adubo, não bota fertilizante, que você falou, não bota semente boa. Então, às vezes, tu tem a semente, o preço que está a semente, porque deu baixa qualidade, as sementeiras a R$10 o quilo. Isso dá 60 quilos, dá R$600 por hectare. O fertilizante acima do saco de soja, 10, 20%. E aí a gente fica assim. E a cooperativa, se tu tem um cliente que está com o limite esgotado e ele não pode pagar nada, ela não vai poder dar de novo, porque ela não pode
colocar para um e os outros, porque já a cooperativa, 5 mil, como vocês dizem, um voto tem, mas o direito também é o mesmo. Então o produtor tem que ser gestor e administrar a cooperativa, porque eu trabalhando em seu cooperativo, a cooperativa ela te ajuda, te orienta, mas só que assim, o produtor está muito carente dessa orientação. Eu tenho um cara, para te ver assim, para vocês ver, vocês que estão, porque eu faço assim com os clientes assim, que estão ali perto, o cara chegou assim, ó, ele tinha num banco uma conta de 30 e poucos mil de um graneleiro financiado, sei lá o que tinha, 30 e poucos mil reais. Aí ele chegou, ele fez, que não teve produção, ele teria que dar 20%, que também não era para dar 20%, pagar o juro, mas tudo bem, dá 6 mil. Ele não pôde pagar os 6 mil, agora estão cobrando os 32. Mas se ele dá aqueles 300 sacos de soja, que vai faltar. Então, assim, o banco tem que ter uma flexibilização, mas o cara, ele errou. Mas porque ele é sozinho, ele tem que pensar, ele tem que plantar, ele está ajeitando para plantar aveia, para fazer, para depois ter uma receita no inverno. Então, as forrageiras de inverno, que você estava falando, mas é muito importante. Embora que faz uma tecnologia do trigo, ó, Baitan, como é que tu trata o trigo? Eles vão tratar de trigo esse ano. Porque se tu botar Baitan, botar os fungicidas, né, que tem, e mais 6 sacos de adubo, 5 sacos de adubo, o preço que está, não viabiliza. Então tem que fazer uma planta, ficou muito adubo do soja, que o pessoal botou no soja, adubo cloreto, fazer uma planta de tecnologia baixa, para mim o trigo vai subir, e tem que fazer essa receita no inverno para ajudar a se manter o diesel, o funcionário. E o que eu estava dizendo assim, que é muito importante, que eu acho que é muito importante, ali tem a manifestação em julho, né? Tem um cara passou, e ele tem cargo político no município, aí ele passou lá e disse: os produtores grandes não querem pagar as contas, porque ele colheu 40, que a região choveu, deu um Proagro, ele pegou mais 30 e ficou com 70. Só que a área dele é 50, está dentro dos 70 que tem o Proagro. Ele pensa nele, então ele sobrou esse ano 40 sacos de soja. Mas o ano que dá 50 e o soja vem a R$100 e o grande na quantidade ganha, e ele com 50 hectares, sobrando 10 sacos, dá 500 sacos. 500 sacos dá 70 mil, não paga a prestação do trator, não paga a prestação da máquina, não paga o arrendamento, aí ele vai sentir. Por isso, agora é o momento de se unir. Como foi 85, 86, você falou que começou na cooperativa em 88, começou para culminar com a securitização em 95, mas foi 84 a chuvarada de soja podre. Depois, 87, na Campal, 86, deu a seca grande. E a outra deu uma seca, um veranico aqui e ali. Deu uns Proagro. Daí não 438, nós temos 100 e pouco. Eu e o falecido João Sante. Então, agora, para o ano que vem, a tendência não é boa. Eu pergunto assim, Stanislau, a cooperativa não poderia, Maico, você ter uma coisa de fazer um seguro a cooperativa? Porque o problema é assim, ó, 1.000 hectares, cara, tem 500 hectares, os caras que desceram aqui para baixo caprichoso, eu sei produtor que caprichou, botou tudo que tem direito, bem organizado, e colheu 13, o arrendamento 10. Então, assim, de fazer um seguro, porque o que salvou a primeira seca? O seguro cobria Quevedos 41, aqui para baixo 35, aí tu colheu 15, o seguro te pagou 20, mais da metade, 60%, então tu tinha 1 milhão, pegava 600, e aí depois agora cobri 20 sacos, o prêmio é 10%, do 20 sacos só tem 18. E 18 dificilmente não dá. Se tu pensar em colher menos 18, então o produtor vai parar a atividade. E os que têm terra, eu tenho bastante terra, arrendo. Resolve o problema? Não resolve. Porque se tu que tem a terra, tu não consegue produzir, tu vai largar para o outro pepino, né? Isso aí, falei bastante. Eu acho que tu perguntou e já respondeu, né, Marlon? Porque na verdade é essa situação do seguro, né? A situação do seguro é que a seguradora, ela logicamente que não pode trabalhar para perder todos os anos, ela tem que ter uma margem, né? E quando ela estabelece essa margem num ambiente de risco como está estabelecido no Rio Grande do Sul, cada vez ela está tendo uma cobertura menor e o preço que tu está pagando do prêmio é todo ano um pouquinho mais. Então, assim, hoje, se for olhar, dificilmente tu vai deixar de produzir aquela quantidade que tu tem cobertura na tua área, né? Então, isso aí é uma situação assim. Mas eu achei bem bacana, assim, de todos esses assuntos que vocês abordaram, o Maico e o Mardônio, nós temos que pensar o seguinte: não é o produtor, só ele que tá tendo dificuldade ou que pode passar por maiores dificuldades. É cada pessoa que tem que se alimentar 2, 3 vezes ou 4 vezes por dia. Que ela depende da agricultura, ela depende da alimentação, né? E tu vai dizer, não, mas eu como só carne, mas a carne também tem farelo de soja, também tem farelo de milho, também tem coisas que vêm da agricultura, né? Toda essa cadeia de logística que vocês falaram aí, que sai desde o caminhão da propriedade, passa pelas carretas ou pelo trem que faz o transporte, até o terminal portuário.
o que é para exportação, né, que é a maior parte. Hoje, do que é exportado, pelo Brasil, 50% vem do agro. Né? Então, falou da laranja, se eu não me engano, né? Como exemplo, a cana-de-açúcar, inúmeros produtos. Agora você colocou no assunto e me veio na mente o negócio. Por exemplo, vocês fizeram, o negócio do Porto, vocês fizeram a fábrica de ração. Fantástica a fábrica de ração lá. Fui lá conhecer antes de funcionar, ficaram tempo para conseguir a LO. O outro entrave que tem, a parte ambiental. Depois de pronto, ficar 6, 7 meses parado. Mas eu penso assim, por exemplo, um investimento, tu vê essas safras frustradas, vocês começaram com o projeto antes, quando deu aquela safra 2020, 2021, que deu aquela super safra. Foi nós período bom. 65 por hectare colhida média lá. Então, foi feito o projeto. Nós também começamos a fazer essa ZPE nessa safra, que deu ânimo. E aí vocês fizeram isso aí. Se tivesse, como não deu a safra boa, o projeto de fazer o etanol de milho e usar o DDG, que é o farelo do milho, na ração, parou tudo. E eu fico pensando, você como cooperativista, o Gilberto da Cotrisul também, meu grande amigo, que nós estamos lá perto. Amigo nosso. O ano passado, ele até mandou um abraço, até eu falei com ele antes ali. O Gilberto diz assim, manda um abraço para o Stanislau, ele diz, por exemplo, assim, quando deu esse negócio da soja ruim, o ano passado, coisa, não tinha como secar, levava para ele secar. Então, é uma cooperativa parceira. Só que nós, por esse projeto que tinha para Júlio de Castilhos, seria muito interessante, porque Júlio de Castilhos é 100 mil hectares de soja. E o prejuízo que você estava calculando a nível de estado faz por Júlio colher 2 mil por hectare e colher o soja, uma que o preço está ruim, mas a 150, 160 seria quase 11 mil por hectare. Para 2 é 9 mil que falta. Por hectare, multiplica por 100 mil hectares. Aproveitando esse teu exemplo da safra molhada do ano passado, a gente apresentou para o quadro social todo nas reuniões de núcleo. A Cotrijuc, ela absorveu desse problema e não repassou para o quadro social toda a logística que se deu em função de transportar de uma unidade para outra, de onde não tinha secador, para onde tinha secador, também para fazer para te conseguir atingir aquela especificação mínima de exportação, que é o X% de grão úmido, de grão avariado, né? Então, nós tivemos, Maico, tu me ajuda, mas foi em torno de 15 milhões de reais que a Cotrijuc absorveu e não repassou para o quadro social, né? Na parte de logística e mais... Do total deu 24. Né? Então, somando 24 milhões, a cooperativa assumiu sem repassar para o quadro social. Por quê? Porque prejudicaria mais ainda o produtor, né? Deixaria ele ainda mais vulnerável. E eu acho que a maioria das cooperativas devem ter agido dessa forma. Mas eu só queria colocar assim que dentro, acho que nosso tempo está próximo, assim, a gente no sábado passado teve uma reunião com o senador Heinz ali em Júlio de Castilhos, ali no local do movimento. Sim. Estivemos ali conversando prolongadamente sobre os próximos passos. A gente está acompanhando como cooperativa e está junto com os produtores no sentido de fazer todo o esforço possível para que aconteça efetivamente esse socorro, né, para a agricultura gaúcha, que é esse projeto de securitização ou alguma outra forma alternativa de possibilitar para os produtores que eles continuem plantando, né, que eles paguem a conta deles com um pouco mais de prazo e talvez com uma taxa de juros mais compatível com o negócio, né? Então, a gente está apoiando integralmente. Ontem nós tivemos uma reunião do Conselho Agropecuário Municipal, onde estão todas as principais entidades do município, também a Prefeitura, né? Tivemos essa reunião com os gerentes de todas as agências bancárias, para tratar abertamente como nós estamos tratando aqui sobre o problema, né? Claro. Como que nós vamos resolver, o que já chegou da resolução nova, essa que saiu no dia 29 de maio nos bancos, ainda não chegou, não está oficial, chegou, então, né? Como que vamos tratar das questões daquilo que está vencendo e os produtores não têm como pagar, né? Ali na nossa região nós temos 65% da área plantada arrendada. É arrendada. Né? Tem gente que fica com mais estabilidade arrendando, que é garantido, tá? E às vezes, muitas vezes, adiantado o arrendamento e agora o produtor não pode pagar. Mas, Stanislau, eu te faço uma pergunta assim só, que o tempo está no fim, mas vou fazer uma pergunta. Por exemplo, o Ney Mânica, da Cotrijal. Eu sempre me criei no sistema cooperativo, vou falar, amigo nosso, quando lançou o Expo Direto lá no parque do Banco do Brasil, lá em Não Me Toque, que foi feito o lançamento, estava as cooperativas, tudo, na época eu estava na Campal, faz 26 anos atrás, 27,
Eu estou 25 anos que eu estou com a Multirural, mas fazia assim, ó, a colocação, por exemplo, que nem o Neymar, que ele lançou essa fábrica de biodiesel. Aí não é etanol de milho, coisa, mas biodiesel. 3 cooperativas junto. Eu acho assim, ele lançou isso por direto, foi um baita sucesso. Mas eu acho que não é o momento. Ficou ruim. Eu acho que ficou ruim para a cooperativa. Ele tinha que repensar isso aí. Parece que está andando. Deixa eu falar então, Mardoni, assim, ó, a gente é muito amigo tanto da Cotrijal, Neymânica, como da Cotrisal, o seu Walter Von Tobel, como da cooperativa de Panambi, o seu Jerônimo. Então, assim, ó, seu Germano. Então, assim, ó, esse projeto é um projeto que já vinha sendo desenhado há mais tempo. E tu, como sabe, tu é empresário, esses projetos eles têm um grau de maturação até chegar na execução deles. Então, certamente, eles já vinham com esse projeto sendo conduzido e agora foi num momento que, infelizmente, é um momento ruim para a agricultura, mas eles estão com esse projeto estabelecido, andando com as linhas de financiamento e tudo mais, licenças, né? Então, a gente apoia eles, está junto. Certamente, nós vamos ter uma bela indústria ali Sim, claro. É um projeto bom. Isso. Nós, assim, ó, a gente, então, eu estava falando um pouquinho dessa questão da securitização, a gente, então, está apoiando, depende ainda de algumas decisões, agora já passou, vamos dizer assim, lá no Senado, né, numa primeira comissão, agora está na segunda comissão, que é a Comissão de Assuntos Econômicos, e a gente via a Federação das Cooperativas do Rio Grande do Sul, a FECOAGRO, né? Então todas as cooperativas, para não ficar cada cooperativa falando isoladamente, então a gente centraliza o apoio pela FECOAGRO, né? Então a nossa direção da FECOAGRO está lá, junto com a Farsul, junto com a FETAG, junto com o movimento do SOS Agro, todos eles estão forcejando no mesmo sentido, né? Então a Cotrijuc tem sido parceira, né? Apoia. E na opinião, Stanislau, tu acha que vem alguma coisa melhor? Porque veio essas normativas aí, a PL, acho que é 230, né? Que é do senador Reis lá. 320. E aí, como é que, o que tu vê? Eu acho, Mardoni, que sim, que deve sair sim, né? Até porque a gente está lutando por isso, junto com os produtores. Não sei se bem no formato que está sendo solicitado, mas deve sair sim, né? Nós queremos, assim, contribuir de todas as formas para que isso se efetive, né, Mardoni? O Rio Grande do Sul precisa desse apoio, os produtores precisam desse socorro. Tá bem, então. Então, gente, finalizando aqui o nosso programa Campo Afora, a gente sempre pede uma última mensagem, né? Então, vou agradecer já e aí depois a gente finaliza. Maicon Busatti, se tu pudesse deixar uma última mensagem ao nosso telespectador aí, a respeito dessas questões que foram tratadas no programa de hoje. Sim. Então, primeiro eu queria agradecer aí uma oportunidade muito boa para difundir o agronegócio, cooperativismo é onde a gente está inserido, e falar que a gente está olhando também para o produtor que está tentando alongar as contas, mas também está olhando da diversificação dos negócios produtores, né? Então, lançamos esse ano uma marca chamada Nutrijuc, onde vai ser carnes especiais, farinha, foi lançado. Então, nosso trabalho também, como cooperativa, é claro, ajudar o produtor a fazer essa questão financeira, mas também a diversificar os negócios. Então, lançamos esse ano e a nossa ideia na Cotrijuc, que é um projeto que a gente tem lançando esse ano e vamos trabalhar o ano inteiro, é diversificação da propriedade. Então, a gente entende que só a soja não vai sustentar os agricultores. A gente vai ter que ter carne, vai ter que ter o trigo, e para o trigo valorizar, nós vamos ter que fazer a farinha, nós vamos ter que fazer a massa. Então, tudo isso a gente vai tentar agregar valor, como o Mardoni comentou, na nossa indústria de ração. Inauguramos uma indústria de 15 mil toneladas para agregar valor na matéria-prima, para agregar valor no leite. Hoje a Cotrijuc é a segunda maior cooperativa entrega de leite na CCGL. CCGL é a quarta maior indústria da América Latina de leite em pó. Então a cooperativa cada vez mais vai tentando diversificar, não só ajudando o produtor na questão financeira, mas também diversificando os negócios. Então é um último recado que eu deixo aí, que a cooperativa está preocupada na diversificação das propriedades. Muito obrigado, Maicon. Stanislau, qual seria a sua mensagem final aí? Finalizando, primeiro a gente quer agradecer imensamente aí o programa Campo Afora, te agradecer, né, pela oportunidade da participação, o Mardoni junto conosco. A gente, belas instalações aqui do Diário, a gente passava ali fora, mas não tinha chegado, então estão de parabéns, muito bacana. Os colaboradores que trabalham aqui devem trabalhar muito satisfeitos. Nós, assim, ó, a gente, além disso que o Maico colocou, então, para finalizar, o Mardoni tinha perguntado sobre formas da gente diminuir o impacto do problema climático. Então, a gente está trabalhando fortemente com integração lavoura-pecuária.
é um programa extraordinário que a gente foi aprender sobre isso fora do Rio Grande do Sul, mas pode melhorar muito a renda das propriedades, né? Nós estamos trabalhando também na questão de correção de perfil de solo. Então, não olhar só para cima do solo, e sim para dentro do solo, para baixo, né? Melhorar a condição das plantas produzirem, né? De irem buscar água nos momentos de estresse hídrico e de aumentar o nível de matéria orgânica dentro do solo. Então, é um projeto grande, isso vale um programa para conversar sobre isso. E então, a gente está trabalhando muito nesse sentido. E também nas propriedades que têm possibilidade, a gente está apoiando que o pessoal vá para o caminho da irrigação. Tá? Então, essa é a nossa conclusão final, que são alternativas. Muito obrigado. E a nossa mensagem final do nosso sempre presente. Isso, aqui que eu vou dizer. Mardônio bom, isso aí, Feigolo. o programa tinha que ter mais tempo, que foi muito bom, né? Temos que fazer outro programa aqui, ajudou, contribuiu muito, com certeza. Você tem muito dados, conhecimento. O que eu vou dizer assim, esse trabalho que você falou é fantástico, que fazer para achar alternativa, até para produzir outras culturas que agregam, né? Eu sei que vocês têm trabalho, então o que eu vou dizer assim, que a cooperativa de Júlio eu admiro porque faz um trabalho extraordinário. Eu vou fazer um verso para você, canto que nem canário. Eu lembro da cooperativa todos os dias sem olhar no calendário. Ela é muito participativa, é uma baita cooperativa e eu em 86 fui estagiário. Que maravilha. Então, finalizando mais um programa Campo Afora, retornaremos num próximo programa com questões sensíveis ao setor primário, sensíveis ao agronegócio. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Campo Afora Podcast. Campo Afora Podcast. Oferecimento. Multirural Agro Cerealista Ferigonlo, benefícios em todos os campos. Oneide Bombas Injetoras, autorizada Bosch Diesel Center. Universitária Corretora de Seguros, nosso compromisso é a sua segurança. Arrozeira F. Dotto, em Vale Vêneto, São João do Polesine. Na Oneide Bombas Injetoras, autorizada Bosch Diesel Center, você encontra serviços de alta qualidade e equipamentos de última geração, garantindo sua segurança e economia. Sabemos que um diagnóstico preciso dos modernos sistemas de injeção a diesel é fundamental para rodar com rapidez, confiança e tranquilidade. Em nossa oficina, você conta com um atendimento completo, desde o rastreamento eletrônico até os reparos mais detalhados. Comprove nossos serviços especializados em sistemas Common Rail, sistemas UIS-UPS, bombas injetoras, bicos injetores, bombas de alimentação e alta pressão, kit para turbos, turbinas, teste de opacidade e intercooler, troca de filtros, limpeza e descontaminação de tanque, limpeza por ultrassom. Nossa tecnologia Bosch garante diagnósticos e reparos rápidos e precisos. Visite-nos na estrada BR-392, número 3300, em Santa Maria, Rio Grande do Sul, e comprove a eficiência dos nossos serviços. Existem coisas na vida que merecem todo o nosso cuidado, como garantir a segurança das pessoas que a gente mais ama, ter o nosso patrimônio protegido ou estar pronto para encarar novas etapas na vida. Há mais de 20 anos, é exatamente isso que a Universitária Corretora de Seguros faz. Cuida de tudo que é importante para cada um de nós. Aqui você encontra o melhor plano de seguro para sua família, seu lar, seu carro, empresa e demais bens, além de contar com todo o nosso suporte em suas viagens. Atendemos todo o estado. Nosso escritório está localizado na Rua Pinto Bandeira, número 42 Térreo, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Rua General Liberato Bittencourt, em Florianópolis, e na Avenida Getúlio Vargas, no centro de Júlio de Castilhos. Universitária Seguros. Nosso compromisso é a sua segurança.
Multirural Agrocerealista Ferigolo, há 22 anos empreendendo com força no segmento do agronegócio no estado do Rio Grande do Sul. Empresa tradicional com sede em Nova Palma, especializada no comércio de produtos agrícolas, assistência técnica e projetos para custeio e investimento. Distribuidora oficial Bayer Crop Science, Calcários DB e Iara Brasil Fertilizantes. Recebemos grãos para armazenagem e comercialização nas unidades de Nova Palma, Júlio de Castilhos, Quevedos e em São Cepé. A Multirural caminha lado a lado com o produtor rural, propiciando rentabilidade em todos os ciclos da sua lavoura, através de soluções, orientações e produtos com qualidade comprovada. Multirural Agrocerealista Ferigolo. Benefícios em todos os campos.